Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Está no ar mais um programa George Robert Talks. Toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. Pessoas que usam do seu trabalho para ser uma referência para outras. Olha que interessante. Hoje é com muito prazer. Eu tenho aqui, de frente comigo, uma cirurgiã dentista especializada em harmonização orofacial. É isso mesmo. É isso. Mulheres que procuram querendo ficar mais bonitos, querendo mexer com a estima. E nada melhor, gente, do que se sentir belo a cada dia. E é por isso que hoje ela vem contar a história da vida dela. Um pouco da história de vida, do seu profissionalismo e da área que ela vem atuando. Vamos conhecer, convido todos vocês, brasileiros cidadãos do mundo, a conhecer a história da doutora Lilian Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, George. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Realmente é uma grande satisfação poder estar falando com você hoje. Obrigado, obrigado. O prazer é todo nosso. Quando eu falo nosso, é porque eu tenho uma equipe aqui por trás disso, né? Que todos estão curiosos para ver mais você. Vamos começar a nossa entrevista por você contando como foi a infância da Lilian. Conta pra gente. Gente, eu sou assim, eu sou muito agitada. Eu sou diagnosticada até com hiperatividade. Eu sempre fui muito agitada mesmo. Eu sempre gostei muito de brincar na rua. Eu sou filha, eu tenho 2 irmãos e minha mãe sempre falava isso. Gente, mas os meninos não ficam pra rua. Eles gostavam mais de assistir uma televisão, de ver, né, um canal. E a minha vida era brincar na rua. Fosse de qualquer coisa que me chamassem, eu tava lá no meio. Então, assim, eu sou muito comunicativa, eu tenho uma facilidade enorme de fazer amizade. Eu sou muito animada, então, assim, eu posso ir numa festa, se tiver todo mundo parado, eu não vou ficar parada, porque eu não tenho essa preocupação que alguém vai me julgar, vai falar, gente, eu vou. Se tiver mais um para encarar comigo, então aí pronto. Eu até brinco, eu falo, tem que ter bastante juízo, muito juízo, entendeu? Para daí dar muito certo. Eu sou muito agitada mesmo, então eu preciso gastar muito a minha energia. E isso desde muito menina. Eu sempre gostei de brincar, de correr, de praticar. Eu pratico muito esporte até hoje. Eu sempre pratiquei muito esporte. Eu sempre gostei muito, sempre competi pela alguns jogos pela minha cidade. Então, assim, é uma hiperatividade e eu preciso pôr ela para fora. Muito bom. Jogos de quê que você compete? Eu joguei bastante vôlei quando eu era menina. Competi aqui pela minha cidade, pelo clube da minha cidade, há alguns anos. E agora, né, que já sou adulta, que é uma outra realidade, eu faço musculação agora e jogo beach tênis praticamente todos os dias. Então, assim, eu adoro. Às vezes eu tô cansada, eu sinto que eu tô um pouco exausta, mas é o que me deixa tranquila à noite. Porque aí eu consigo dormir, eu consigo ter uma estabilidade de sono, porque eu preciso realmente gastar a energia que eu tenho. Agora, Lilian, com toda essa energia, com esse pique assim a 1000 por hora, me diga uma coisa. Quais foram suas influências na escolha de uma carreira? Então, George, eu sempre gostei, eu sempre fui muito vaidosa. Sempre, isso desde menina. Tinha os cabelos longos, eu gostava sempre de fazer uma trança. Eu sempre gostei de maquiagem, né? A minha mãe sempre comprava umas coisinhas assim, basiquinhas, quando eu era menor, mais menina. Então, eu sempre gostei de passar um lápis no olho. Então, eu sempre gostei muito de dente, assim, de sorriso. Quando eu olhava assim pra alguém, eu sempre falava assim, eu podia ser lindo, mas se abrisse a boca e tivesse aquele dente torto, eu falava, ai, eu já não, tipo assim, entendeu? Aquele bonitinho da balada, tipo, você olha e fala, aí abre a boca, você olha o dente e fala, ai, não. Aí, tipo, eu tinha essa coisa, tinha que ter um dente bom. Aí foi isso. Aí quando eu decidi, assim, eu sabia que era essa área, era alguma coisa voltada pra estética. E eu queria muito, na época, cursar a medicina. Até tem gente que fala assim, não, eu sempre quis odonto. Eu não posso mentir, porque eu queria muito ter feito uma faculdade de medicina. Mas eu engravidei.
Então eu sabia que a medicina ficou muito longe para mim por conta já de ter o filho, por conta dela ser um período integral. Eu sabia que eu não ia conseguir dar conta disso e na época eu ainda sou casada com o mesmo marido há 30 anos quase. Né? Porque hoje em dia, estou te dizendo ainda, porque hoje em dia o povo se separa com mais facilidade. Verdade. E na época, hoje ele tem uma boa aceitação, ele viu que eu fui, que eu não desisti. Mas na época ele tinha muita dificuldade de entender isso. Né? Porque a gente é de uma cidade menor, cidade interior, então ele achava assim, tem filho, minha esposa vai ficar em casa. Né? E eu não tenho nada contra quem quer cuidar do filho, da casa, mas não era o meu sonho. Uhum. Né? Não era o que eu queria para minha vida. Então eu falava para ele, com a sua ajuda ou não, eu vou ter que continuar, porque é o meu sonho. Eu vim nesse mundo com algum propósito, e o meu propósito não é cuidar de uma casa e de um filho, que eu sei que futuramente, como aconteceu agora, foi todo mundo embora. Né? Não tem mais ninguém em casa, eu, ele e o filho de 4 patas só. Então, é o que sobra pra gente. E eu queria ter a minha profissão, a minha carreira, pagar minhas próprias contas, ter o meu carro, sabe, com o meu trabalho. Né? E eu escutei muita gente me falar, viu, por que você vai? Não precisa. Você já tem seu filho, sua casa, seu esposo, vai cuidar da sua família. Eu falava, gente, mas é sonho. Sabe, eu sei que... É porque aí, o que aconteceu? Veio a Giovana, eu engravidei logo depois, 3 anos depois eu engravidei do Pedro. E depois eu coloquei um dispositivo intrauterino, o DIU, e fiquei grávida do meu filho João. Então eu tava vendo esse sonho cada vez mais longe de mim, né? Porque tava com muita dificuldade. Aí eu falava assim, gente, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Eu não sei como que vai ser isso, mas eu vou ter que dar um jeito. Uhum. Então, quando o João fez 1 ano, eu fui para a faculdade. Eu voltei para a faculdade. Meu marido não foi a favor da ideia. Ele arrumou alguns problemas na época, mas eu falei para ele, olha, eu não vou desistir, porque é o meu sonho. E assim, eu penso assim, George, Deus dá um único passaporte para a gente estar aqui. E a gente tem que fazer dele a nossa melhor escolha. E hoje eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu podia ter feito na minha vida. É o que eu falo, sabe, Lilian, nas minhas entrevistas. Nós temos a obrigação, diariamente, em escrevermos bons capítulos desse livro que se chama Vida. Vida, exatamente Tem isso. outro, nós temos essa responsabilidade. Exatamente. A proposta, né, com o nosso trabalho, Isso. primeiro se realizar e depois Isso. tocar no outro, a gente ir fazendo aquilo que a gente ama, aí a gente pode se dizer que valeu a pena, Muito. não é? Muito. É muito gratificante, é muito satisfatório. E hoje é o que eu tô te falando. Os meus filhos são adultos, todo mundo encaminhado. E sempre que aparece alguma coisa minha na mídia, então eles falam, aí eles repostam, eles falam que orgulho que a gente sente de você, né? Porque a gente, na verdade, a gente cresceu todo mundo junto ali, estudando, eu, eles, e prova, e a gente veio, todo mundo caminhou junto. Então eu morro de orgulho deles também, né? E eles também morrem de orgulho de mim hoje. Então, para mim, isso já valeu todo o sacrifício e esforço para ter chegado onde eu consegui chegar. Que bom. Vamos falar, né, um pouco do que você vem fazendo hoje, nesse mercado tão competitivo, quando se fala de beleza. Você é uma mulher bonita, Obrigada. outras mulheres, né? Ou naquela doutora, porque ela se cuida bem, ela se trata. Sim. E você vê que hoje no mercado, quando eu falo aí do mercado no Brasil, né? Tá. Nessa competição, tá tanto para homens e para mulheres, ou as mulheres ainda estão mais vaidosas do que os homens? Como é que você, trabalhando diretamente com eles, pode dar uma estatística em relação a isso? Olha, Jorge, eu acho que hoje já tem uma procura maior entre homens, sim, sabe? Mas ainda eles ficam assim, num botox, né? Aí você vai falar de um bioestimulador, que hoje é uma sensação, porque o bioestimulador é injetável e ele vai fazer fibra elástica e muita fibra colágena, vai fazer uma indução, vai fazer com que o seu corpo produza, até porque depois dos 35 anos a gente já não tem mais essa produção efetiva. É uma coisa injetável e vai estimular colágeno até 2 anos, praticamente. 1 ano e meio, 2 anos. Aí eles já ficam com medo. Aí eles, mas vai injetar, não sei o que. Mulher, não. Mulher, você falou, ela já encara. Ela, na hora, ela já concorda. Mas eu fiquei muito feliz de 1 ano pra cá, de ver realmente que eles procuram. Eles querem, sim, um botox. Eles não querem mais
rugas aqui no canto dos olhos, né? Aquele bigode chinês muito caído, muito dobrado, marcado, né? Esse vinco aqui. Aqui também forma seu sulco nasojugal, que as pessoas chamam de canaleta aqui dos olhos também. Eles já querem já preencher, porque tira aquele olhar de cansaço, né? Não chega nem perto ainda da busca, dessa busca pela beleza das mulheres, mas já cresceu bastante. Eu percebo que até homens um pouco mais machistas, assim, digamos, eu digo do meu próprio ambiente de convivência, fala, ai, parece que a minha boca tá murcha, você não acha que eu preciso pôr um pouquinho? E é uma pessoa, às vezes, que eu falo, gente, ele jamais ia me perguntar isso nessa encarnação, mas se tá perguntando, é porque algum start ali na cabeça dele deu, entendeu? Então eu acho formidável, eu acho que todo mundo precisa disso, entendeu? Mas ainda ele sente um pouquinho de receio, mas já cresceu muito. Então no Botox ainda, mas eu acredito que a evolução vai ser maravilhosa, não tenho dúvida disso. Que bom. Bom a gente falar sobre isso, porque a gente conversa com brasileiros cidadãos do mundo, então pessoas, né, assim, brasileiros espalhados aí vão estar assistindo a gente, estão assistindo. Sim. Quem perdeu o programa, assiste depois. Então, o que acontece? As pessoas acabam se deparando, né, com um mercado que, quando se fala de beleza, gente, todo mundo quer estar bonito. É a mesma coisa quando se fala de moda. As pessoas falam, eu não ligo para moda. E no fundo, a gente sabe que as pessoas ligam sim, né? Sim, exato. É uma coisa, você está na moda, você está bonito, você recebe elogio. Então, assim, é muito gostoso isso. Agora, diga uma coisa, né? Você tem uma agenda lotada, muito complicado para você, que eu sei. Você é uma empresária, uma empresária médica, tem que dar mãe, dona de Esposa. casa, esposa. Como é para você conciliar tudo isso? Além de, gente, que vocês já sabem, e muitos também não sabem, que ela também, né, dá entrevista para revistas, outros mercados, outros setores de telecomunicação, né? Sim. Então, como é que é para você dar conta de tudo isso hoje? Jorge, é uma verdadeira loucura, né? Porque, assim, às vezes eu falo, ai, gente, 24 horas é muito pouco para mim, entendeu? Precisava ter um chorinho aí para mim dar conta das minhas coisas. Mas, assim, eu tento, Jorge, deixar um espaço do meu dia para as coisas que são a respeito da minha saúde. Então, assim, a minha academia, esse jogar o beach tênis, não que seja uma partida só, entendeu? A unha, um cabelo, um negócio. Tem que ter, porque a gente necessita disso. Isso é lazer, a gente precisa disso, né? Porque o consultório é assim, você entrou dentro dele, você não tem muito horário para sair, né? Perdão. E eu tenho esse consultório aqui e vou inaugurar um outro, que é 20 quilômetros aqui da minha cidade. Novo, ficou lindo, voltado totalmente para a área da harmonização, ficou fantástico do jeitinho que eu queria. E assim, eu tento dar conta de tudo, tudo mesmo. Então, assim, as entrevistas, quando aparecem, tudo eu analiso muito bem. Tipo assim, São Paulo, a capital aqui da minha cidade, acho que são 80 quilômetros. 80 até a entrada de São Paulo. Mas, por exemplo, eu vou lá para a Zona Sul, para os Jardins. Eu gasto pelo menos 1h40 para chegar lá. Mas eu analiso. Vai valer a pena? É legal esse trabalho para mim? Como que vai funcionar? Conversa. Sim, eu não penso duas vezes. O que eu faço? Encerro o consultório, monto no meu carro e vou embora. Aí eu chego às vezes 1, 2 da manhã. Os meus filhos moram todos lá. Mas eu sempre prefiro voltar, porque no dia seguinte eu já tô cheia de coisa de novo. Então eu sempre prefiro voltar. Então eu volto, chego 2, sei lá, aí no outro dia, 7 da manhã eu já tô em pé. Entendeu? Então assim, eu faço... Jorge, eu acho o seguinte, de verdade, parece até clichê, mas não é não. Quando a gente faz, quando a gente quer fazer mesmo acontecer, que a gente faz assim do coração, parece que tudo fica fácil. Verdade. Eu fui participar em São Paulo agora de um desfile de jalecos de alta costura. Eu não sou modelo, eu nunca modelei, nada disso. Mas quando eu vou e depois eu recebo o feedback das pessoas que me chamaram, eu falo assim, gente, graças a Deus que deu tudo certo. Porque assim, eu vou pra ser o que eles me pediram pra ser. Então, assim, eu vou desfilar, eu vou girar, eu vou mandar um beijo, eu vou parar, eu vou fazer 1000 poses, eu me divirto, sabe? Então, eu falo assim, aí a pessoa fala assim, você já fez algum trabalho como modelo? Eu falo, não. Ela, não, mas você tem uma desenvoltura, você tem uma... Então, mas é que eu vou para aquilo.
Eu falo, se ela me chamou, ela tá me dando esse crédito, eu tenho que ir lá e fazer o meu melhor por ela. Eu não vou lá pra ficar com vergonha ou com receio. Não, eu vou e vou e vou. Como diz o Rafael, eu vou e mostro as minhas penas de pavão pra eles, entendeu? Certo? E é isso aí, gente. Olha, para todos vocês que estão aqui nos assistindo, essa entrevista está acontecendo porque a ponte para que eu chegasse, né, até a doutora Lilian Alves, foi o empresário Rafael dos Santos, né, o Exato. dono da revista High Profile e idealizador do evento O Melhor na Europa. Isso. E ela foi homenageada como uma das estrelas da comunidade brasileira. Como foi para você pisar em Paris, né? Chegar ali na Torre Eiffel e se deparar com vários outros brasileiros que também fazem o maior sucesso, fazem a maior diferença como você. Conta um pouco dessa emoção pra gente. Jorge, olha, é realmente, assim, no ato do momento, parecia um sonho. Porque, assim, Paris, eu falo assim, Paris nunca mais vai ser só uma cidade para mim, Paris. Eu olho para ela com outros olhos. Quando eu entrei dentro da Torre Eiffel e eu vi o meu logo colocado lá no telão, eu senti uma emoção que, assim, eu não sei, eu fico até emocionada de falar, eu senti uma emoção muito grande, mesmo. Porque eu falei assim, gente, porque aí veio o filme na minha cabeça, né? A Lilian lá, a Giovana, e Pedro, e João, e o sonho indo embora. Eu falava, meu Deus, eu preciso que, né, uma luz, eu preciso fazer. E eu sabia que dependia só de mim. Só que estava muito longe, eu falava, né? E quando eu vi aquilo, a minha vontade foi de ajoelhar e falar assim, muito obrigada por não ter me deixado desistir, porque tava muito fácil para desistir. Tipo assim, ó, realmente, eu vou cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu esposo e pronto. Né? Então, assim, tava muito fácil para desistir. E para seguir tava muito difícil. Então eu falei, não. Então, quando eu vi aquilo, gente, foi uma emoção que eu não podia chorar para não borrar toda a minha maquiagem, mas eu fiquei muito emocionada, muito mesmo, porque eu sou do interior. Rafael me achou através também das redes sociais, de uma entrevista que eu dei. E ele até me falou assim, que região de São Paulo você é? Aí eu falei, Rafa, eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. Uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes. Uhum. Ele, eu achei que você era de São Paulo. Eu falei, não, eu sou do interior e tal. Mas assim, você veja, ele me achou e me chamou e deu tudo muito certo. E eu falei, gente, para mim aquilo, como todos maravilhosos que estavam lá, foi realmente, foi assim um evento extraordinário. Foi lindo de se ver, tava todo mundo emocionado. Foi um evento realmente maravilhoso que ficou para a história e para, assim, como eu te disse, Paris, a gente olha para ela agora e fala assim, você vai me perguntar onde? Uma cidade, Paris. É isso mesmo. Que legal. E a gente, né, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade em acompanhar, né, acompanhar até seus momentos, nós acompanhamos, né, acompanhamos aqui. E parabéns pelo sucesso. Obrigada. Você usar, sim, né? Parece até clichê, mas nos meus programas eu falo, né? De como a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. É verdade. Quando eu me deparo com pessoas como você, uma doutora que usou, né? E você usa da sua carreira, você usa do que você é hoje, além de educar os seus filhos, também educar a cada paciente que senta, né, aí no seu consultório e fala assim, eu gostaria de mudar isso. E você, com o seu estudo, com a sua ampla visão, né, você dá o conselho, né, e fazendo com que esse paciente pare e analise do que vai ser bom ou ruim para ele. Então, exatamente. Isso. Você usar da educação, né, do que você, de onde você tirou, né, a maior fonte de sabedoria, que é lendo, estudando, pesquisando, para orientar pessoas a seguir um caminho correto, a mexer em algo que não vai deformar o seu próprio rosto. Né? Isso é muito bonito. Você é, sim, uma estrela da sociedade brasileira que é reconhecida
por ajudar na autoestima, no desenvolvimento da estima de outras pessoas. Sim. Então, parabéns por isso, parabéns pelo sucesso. E eu me sinto muito lisonjeado de estar de frente com você, contando para o mundo a história de uma brasileira que se preocupa. Sim. Preocupar com uma beleza exterior, a gente sente que você se preocupa também com o interior. Isso é muito. 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 Eu digo aqui, George, que muitas das minhas pacientes, eu sempre atendo com muito tempo, seja na minha avaliação ou nos próprios procedimentos. Por quê? Muitas delas vêm atrás do procedimento estético, mas elas estão precisando mesmo de uma harmonização psicológica. Então, a gente conversa muito, eu conto a minha história de vida, eu conto a minha história de superação, e eu falo assim, sempre, se eu conseguir, sendo de uma família humilde, com 3 filhos pequenos, todo mundo consegue. Se você realmente quer, sabe, por N motivos, o marido separou, por N motivos, eu falo assim, não interessa qual é o seu motivo, se você quiser sair disso, você vai sair. Eu digo assim para elas, eu tive muito medo, George, você perguntar para mim o que eu mais tinha na época, era medo. Medo de dar errado, medo de não conseguir, medo de desistir no meio do caminho, medo. E eu digo que hoje esse medo, ele foi motivador, porque ele me tirou do fundo do poço e fez me criar a realidade que eu queria viver, que é essa daqui. Muito bom. Agora, a gente vai chegar nessa parte do medo, gente, que eu tenho uma rapidinha, né? Essa rapidinha, olha, todo mundo... Vamos lá, então. Para você, hoje, seu consultório montado ou abrindo aí já o 2º consultório, Sim. É um sucesso nas redes sociais. Para quem quiser te seguir, deixa aí pra gente, vai deixar na tela. Tá. O meu é doutora_Lilian Alves. Doutora_Lilian Alves. Isso. Os consultórios já tem também redes sociais ou... Não, todo mundo me segue. Por mim, você daí lá na página do consultório tem tudo. É isso aí, gente. Para saber mais sobre a doutora Lilian Alves, o Instagram dela, @DRA, doutora_Lilian Alves. Isso. Deixa a mensagem para a doutora e ali ela vai poder te dar toda a atenção possível. Sim. E você indo ao Brasil, faça uma visita à clínica da doutora Lilian. Vamos lá, então. Vou fazer com você uma rapidinha. Tá. Vou fazer com você uma rapidinha. Fica à vontade, que o momento é todo seu. Tá. Uma rapidinha para todos vocês agora com a doutora Lilian Alves. Um lugar. Paris. Um momento. Um momento, eu acho que um momento único mesmo foi... Eu não consigo muito viajar com os meus filhos. Foi uma última viagem que eu consegui fazer com todos eles. Foi um momento fantástico. Uma cor. Azul. Sentimento. Olha, eu acho que gratidão. Eu tenho muita gratidão. Beleza. Beleza. Eu acho que beleza... Eu digo aqui sempre, despadronize-se. Seja a sua melhor versão da forma que você é, com a sua beleza. Que lindo. Uma música. Música. The Future Looks Good. É do One Republic. Medo de... Eu antigamente era medo que nada desse certo na minha vida. Hoje, eu não tenho muito medo de... Eu não tenho medo, eu acho. Eu acho que hoje, assim, medo de repente de ficar doente, alguma coisa assim que eu não possa controlar. Disso só. Do restante, eu acho que eu não tenho muito medo, não. Um desejo. Um desejo. Eu tenho um desejo. Eu gostaria muito de trabalhar no exterior. Trabalho. Trabalho, para mim, hoje, é vida. É vida, é respirar, é poder olhar para cima e falar muito obrigado. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu sou realmente uma mulher realizada com o meu trabalho. Muito bom. Um livro. Livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom. Família. Família é aquilo, né? Quem não tem uma família com uns rolinhos em casa é uma verdadeira loucura.
mas família é uma das coisas mais preciosas realmente que a gente tem na vida. Um hobby. Exercício físico. Educação. Eu acho que a gente bate naquela tecla que você falou, George. Eu acho que ela é realmente é o que vai mudar o mundo. A hora que as pessoas se conscientizarem que é o ponto fundamental é a educação. Muito bom. Complete a frase. O que eu mais gosto em mim é ou são. Eu acho que o que eu mais gosto em mim é esse meu jeito mesmo de me comunicar com as pessoas. Eu sou muito direta, eu não sei disfarçar muito alguns sentimentos, ou de que eu tô com raiva, ou que eu tô... Mas, no geral, eu tô sempre muito feliz, eu tô sempre muito pra cima. Eu prefiro rir da situação do que chorar. No meu corpo, eu mudaria. George, eu já quis mudar muitas coisas no meu corpo, mas hoje eu posso dizer pra você, com quase 46 anos, que eu sou uma mulher muito feliz com o meu corpo. Eu gosto muito do meu corpo, eu falo assim, eu brinco com a minha personal, eu falo, eu não vim para treinar, eu vim só para fazer manutenção. Porque eu gosto muito do meu corpo, eu sou muito feliz com o meu corpo. Agora, vamos lá, né? A curiosidade minha, essa manutenção, a manutenção pesada. É uma manutenção bem pesada. Então, para todas as mulheres que estão aí, vamos deixar claro aqui que a manutenção é pesada, porque senão... Senão não vai dar certo. Ah, só vim fazer uma manutenção, andam na esteira e não querem mais nada. Vamos lá, então. Se não fosse dentista especializado em harmonização orofacial, você seria? Eu acho que eu seria médica e eu acho assim que eu seria da área acho que da nefrologia, eu acredito, da parte renal. Eu acredito, meu pai é transplantado renal, então eu convivi muito com isso na minha casa. Então eu acredito que na época eu pensava isso, gente, se eu fosse, olha como eu ia ajudar meu pai agora, olha como eu ia poder ajudar as pessoas que passam por isso, sabe? Eu tinha esse sentimento, mas talvez eu fosse para esse lado, talvez. Uma pergunta, né, que veio assim na minha cabeça. Seu pai é um grande influenciador na sua vida? Porque estudando sobre você, eu vi, né, deu para sentir tamanha admiração pelo homem que ele é. Sim. O meu pai, George, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa religiosa, uma pessoa que sempre acreditou nos meus sonhos, apesar de ser pai e achar assim, mas a minha filha casou, tem um marido e agora ela tá querendo, né, ir para um outro lado e aí o marido não quer muito, digamos assim. Ele ficou meio, vamos dizer aqui no brasileiro, entre a cruz e a espada, Sim. Mas ele preferiu me apoiar. Então ele me ajudava com os filhos para o colégio, festinhas às vezes que eu não podia participar porque eu estava em curso, eu estava estudando. Ele fazia minha presença, ele e minha mãe, gincana, às vezes eu não podia participar por algum motivo de estudo mesmo, que eu estava, ele fazia minha vez. Então assim, eu tenho o maior orgulho realmente de ser filha de quem eu sou. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Meu pai é uma peça fundamental para mim ter chegado onde eu cheguei. Muito bom. Sabe por que veio isso na minha cabeça? Eu decidi, né? Vamos falar sobre o seu pai, falar sobre a família em si. Sim. Acho que a família é tão fundamental, né? Na Verdade. parte educativa, no apoio. Porque Sim. a algum lugar, eu tenho tantas pessoas que eu já entrevistei que falam para mim assim, mas eu não tive o apoio da família, eu tive que correr atrás. Então, é tão gostoso quando você traz para uma entrevista um feedback positivo da parte familiar, onde a família não te julgou, puderam compreender, respeitar os seus limites, né? Sim. Então, por mais humilde que seja, Sim. mas a sabedoria na educação não faltou. Exato. Isso é fundamental. Eu acho também, eu acredito. Porque não quis, ele poderia muito bem ter falado, não, ó, não sonha com isso, vamos dizer, né? Porque é um pai, a filha já casou, então assim, não sonha com isso, vamos dar seguimento porque já tá feito. Mas não, ele falou, é seu sonho, você quer isso mesmo? E ele me conhece, então eu falo assim, pai, eu nunca desisti de nada que eu comecei na vida. Até porque eu não acho justo pagar 1, 2 anos e falar, agora eu não vou mais. Falei, eu nunca desisti de nada que eu comecei na minha vida, então eu não vou desistir.
eu vou acabar. E acabei com honras. Nunca tive exame, sempre estudei muito, sempre fui muito estudiosa. Então, realmente deu muito certo e esse apoio dele realmente foi fundamental. Muito bom. Uma palavra que defina Lilian Alves. Eu acho que é determinação. Deus. Deus é tudo. Deus é honra, é glória. Deus, eu sou apaixonada por Deus. Eu sempre olho e falo assim, eu sei que é você, eu sei que é você. E que esse Deus, essa energia, né? Porque nós somos Sim. continue te amparando, te fortalecendo, né? E conspirando para que você cada dia se sinta mais realizada em tudo que você venha fazer. Verdade. Você é excesso porque você tem determinação, porque você acredita que o que você faz é sim uma fonte de inspiração e é uma diferença na vida de outras pessoas, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, Isso. Lilian, diante de brasileiros cidadãos do mundo, eu, né, como apresentadora dos Estados Unidos e jornalista aqui, eu quero deixar aqui para você o meu carinho. Estou te conhecendo mais agora com todos eles, né? Porque a história, o livro da sua vida, você decidiu abrir para o programa George Roberts Talks. E abrindo esse livro, a gente só pôde contar, gente, parte de alguns capítulos. Mas ela, como autora desse livro, no fim dele, ela assina com muito orgulho, porque ela é uma brasileira de sucesso. Muito. Estou emocionada, viu? Muito obrigada, muito feliz em te conhecer, em estar fazendo aqui com você essa entrevista. Realmente, eu estou lisonjeada, estou realmente muito emocionada e muito grata. Parabéns! E para todos vocês que estão aqui com a gente, aqui curtindo essa emoção, que até eu me emocionei. Gente, siga essa fonte de inspiração, DRA, doutora_Lilia Alves no Instagram. E nome da minha equipe, mais sucesso para você. Obrigada. E para todos vocês que estão sempre acompanhando, né, o meu trabalho, o trabalho das pessoas que passam por aqui, né, dos meus entrevistados, eu quero agradecer a sua audiência, porque sem vocês, o meu programa não existiria. Sem vocês, né? Para quem eu iria contar história de pessoas que são fonte de inspiração? Então, gente, por vocês. Muito obrigado. Obrigado, Lília. Obrigada, meu querido. Família, em tudo que vocês venham a realizar. Obrigada. Eu vejo todos vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. George Robert Talks.